Voltamos com Falando Sério, e hoje nem tão sério, porque estamos falando de comédia, de humor, um espetáculo do próximo sábado no auditório do Centro Universitário Unifem. E eu vou me corrigir porque eu inverti a ordem, né? Eu encerrei o bloco falando as mulheres querem sexo, os homens querem casar. O nome do espetáculo é Os Homens Querem Casar, as Mulheres Querem Sexo. Tem gente que fala o seguinte, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu não sei se nesse ponto aqui interfere, mas de qualquer forma estou aqui com o Marcelo Rico, é ele no palco, um texto, uma direção e o propósito de entreter a plateia, Marcelo. De entreter a plateia, de contar um pouquinho pra vocês como é que é a história de um homem que está em busca de uma mulher para poder se casar. Mas a mulher perfeita? Dizendo, a mulher perfeita, aquela que realmente quer dormir de conchinha, né? Imagina, eu preparar aquele café da manhã, a gente noivar, casar e passar a nossa lua de mel lá na Praia do Morro, imagina? E tá difícil achar essa mulher? Tá muito difícil de encontrar essa mulher e cada dia que passa tá ficando mais complicado ainda. Mas pelas cidades por onde eu tenho andado, as pessoas têm me tirado um pouco dessa ideia, sabe? É? Mas eu não desisto não, eu quero casar. Que bom. Ô Marcelo, no primeiro bloco você falou que você interpreta o Jonas, que é o personagem masculino, Sim. que é o protagonista, e as mulheres que passaram pela vida dele. E eu fico imaginando, e o figurino, como é? Não, o figurino se mantém o mesmo do início do espetáculo até o final. Nós acreditamos, a direção do espetáculo acredita, eu acredito, uma opção, né? Que na verdade não se precisa necessariamente de você se caracterizar como para fazer aquele determinado personagem. Então o Jonas vestido, ele tá vestido de um Alexander branco, é um terno branco que o seu paletó tem a parte de trás um pouquinho maior e tal. Ele tá vestido de branco porque ele não quer, na verdade, se sentir de terno preto, ele não quer se sentindo para um velório, né? Então, por isso que ele casa de branco para poder dar sorte. Então ele está de um terno branco o tempo todo no espetáculo, mas nos momentos em que ele deixa de ser Jonas para ser as outras mulheres, é como eu disse para você, ele só faz na verdade a voz dessa mulher, os trejeitos dessa mulher e a expressão corporal dessa mulher. Assim como se ele tiver que fazer também em um determinado momento um outro homem que passa por lá, um outro amigo, porque ele tem um amigo médico dele que está insistindo para ele procurar uma endocrinologista, porque essa endocrinologista ela é muito bonita, né? É uma mulher muito, né, apresentável, né? E esse amigo dele tem o seu jeito, ele tem uma maneira diferente de se comportar. Então até para fazer um outro homem ele continua de terno, mas essas expressões, a fala, a maneira como tratar esse personagem é que muda a visão das pessoas que estão ali assistindo. Então não tem nenhuma caracterização de mulher, não. Aliás, a gente acredita que não é necessário isso, né? Vira as costas, põe uma peruca, passa um batom, põe não tem a necessidade disso, né? Tem alguma expressão corporal que indica para a plateia que você vai mudar de personagem? Completamente. Completamente. E o Carlinhos, ele fala de uma maneira muito engraçada, que ele fala assim, Marcelo, nós dois temos características diferentes, também que nós não vamos bater muito nisso. É que você tem uma facilidade muito grande para fazer as mulheres e até os trejeitos de um homossexual, e eu muito mais de roceiro. Ele fala assim comigo, vou contar uma piada e falar com a carinha assim de pessoa do interior e tal, assim, pra fazer mulher rapidinho você já vira e já... Então as pessoas quando estiverem percebendo, né, quando estiverem assistindo que vai haver essa mudança de personagem, muito rapidamente elas conseguem perceber. A plateia vai perceber. Vai perceber. Talvez não no primeiro, né? Eu acredito que é o seguinte, o primeiro momento do texto em que eu estou fazendo um personagem mulher já é muito característico porque é a primeira mulher que o Jonas encontra. Então não tem como não saber que aquele personagem que está sendo interpretado é uma mulher. Ficam características muito evidentes, né? Aquela personagem que ele está fazendo ali, só pode ser uma mulher, não tem como não ser. Marcelo, quando o Carlos Nunes esteve sentado aí onde você está, Sim. Eu fiz uma pergunta ali que eu vou repetir para você. Fique à vontade. Lá no palco, quer dizer, é só você no palco. Você vê a plateia? Você vê um rosto na plateia? Vejo. Aliás, é muito interessante esse comentário, que foi também uma das coisas que o Carlos disse para mim quando nós iniciamos o trabalho. Ele falou, Marcelo, só vale a pena quando a plateia está com você. Olhe no olho
das pessoas para eles poderem te perceber e você perceber essas pessoas. É natural que você não consegue, por causa até da luz, você não consegue perceber as pessoas que estão na última poltrona, mas elas conseguem te perceber porque os nossos olhares circulam pela plateia o tempo inteiro. Então nós estamos aqui na primeira fileira, como nós estamos na última, como nós estamos lá no balcão, percebendo todos aqueles que estão ali assistindo. Eu não consigo ver, obviamente, os olhos daquelas pessoas que estão mais lá no fundo, mas esses que estão mais próximos de mim, com certeza. E eu tenho certeza que eles me sentem com toda a alma possível. E acontece de, num determinado momento, você precisar escolher um que está sentado ali num determinado ponto da plateia? Sim. Para se dirigir diretamente a ele? Sim, tem essa pessoa. Na verdade, é um momento onde que eu busco, é uma proposta de piada do texto, aonde que eu pergunto, né, se a pessoa é casada ou se é solteira, e aí eu faço uma piada com o rapaz, dizendo que quando a namorada dele tenta deixar, quando a namorada, né, ela fica em casa e o rapaz vai embora para casa dele, quando ela tenta ligar pro telefone dele, tá ocupado o tempo inteiro, é porque um amigo chamou ele para dar uma escapulida mais tarde, né? Então é nesse momento em que eu escolho uma pessoa ali, mas esse espetáculo ele tem uma maneira diferente de interagir com a plateia, até podendo antecipar aqui, avisando para os 7 lagoanos, não adianta sentar lá atrás fugindo do ator, porque eu começo o espetáculo pela plateia. Então o Carlinhos fez com que nós começássemos esse espetáculo pela plateia, para poder realmente interagir com as pessoas. Você vai caminhar no meio Eu vou caminhar no meio da plateia, entrando, né, pela plateia. E a gente tem, na verdade, um propósito do espetáculo que veio através do autor, que são bottoms, adesivos que se prega sobre a roupa, ou se cola sobre a roupa, que é um verde dizendo que a pessoa está descomprometida e um vermelho que está comprometida. E isso me facilita, de certa forma, identificar as pessoas no meio da plateia, porque além de interagir com as pessoas, eu formo par nas plateias. E há um determinado momento em que eu de alguma maneira, até para homenagear aqueles que estão na plateia, que tem mais tempo de casado, a gente faz uma renovação de votos do casamento com essas pessoas. Então esses que estão, né, com os botões vermelhos, provavelmente comprometidos. Eles vão escolher, a plateia escolhe. Na entrada do espetáculo, né, quando eles estão entrando no teatro, a produção pergunta para eles se eles são solteiros ou comprometidos e recebem esse adesivo já com a justificativa de que eles possivelmente poderão que eles poderão participar, né? Então, tem algumas pessoas que ficam sentadinhas lá no cantinho, mas não tem jeito, eu sou pequenininho, então eu caminho no meio das poltronas, eu ando para tudo quanto é lado. E como você sente a reação do público num momento como esse? Porque existem aquelas pessoas que não querem de jeito nenhum, né? Como é isto? Então, eu não acho que a gente deve, de maneira nenhuma, insistir com aquele que não está predisposto a participar, né? Eu só acho que uma relação, ela é interessante naturalmente, até numa condição de ator e plateia, ela só é interessante se essa pessoa está disposta a contracenar com você numa situação naturalmente não profissional, né? Num momento de interação mesmo do espetáculo. Então, se ela está disposta a interar com você, vamos embora. O Carlinhos fala uma coisa muito interessante, que eu falo que é um dos magos que eu tenho na minha vida, especialmente na comédia, que ele diz o seguinte: Marcelo, o público não é em momento nenhum o seu adversário, muito pelo contrário, ele é o seu aliado e deve ser tratado como. Então, se você não conseguir trazer ele para você, também não trate ele como seu adversário. Ele não quer participar, não participe, é a opção que cada um tem, né? Então, se você fez um convite, essa pessoa não quis participar, dá-se um jeito de sair, né, de fininho daquilo ali, porque tem pessoas que naturalmente vão estar querendo participar e são mais desenvoltas, mais realmente bem-humoradas e menos tímidas, talvez. Essas pessoas que não querem participar nem sempre é porque elas são pessoas ariscas ou nada do tipo, não, é porque são tímidas mesmo por natureza e ficam com medo dessa exposição, né? E acredito até que fazer com que nesse determinado momento ele não flua de uma maneira igualitária, né, de que haja desejo das duas partes de estar ali fazendo aquela interação, acredito eu que chegará um determinado momento que você, digo eu, enquanto ator, é que poderá ser o constrangido da história, porque quando nós estamos acuados, a gente nunca sabe qual que é a nossa reação, né? A gente fala que é aquela reação do momento. Então, de repente, eu posso encontrar na plateia uma determinada pessoa que não está disposta com essa interação e que, se insistindo com ela, pode ser que ela me
coloque numa situação vexatória que não vale a pena. Muito pelo contrário, Exatamente, pode comprometer o trabalho da Exatamente. Então eu acho que vale muito mais a pena a gente interar-se com aqueles que estão a fim de interar com o artista. Você faz só comédia, ou Marcelo, ou faz outros tipos de espetáculos? Eu fiz um único espetáculo na minha vida, um drama, que se chama Os Sete Gatinhos, da obra de Nelson Rodrigues. Que apesar de ser um texto muito denso, por acaso eu era um personagem cômico dentro deste contexto dramático. Acho até que o Nelson faz isso de propósito. Ele sempre coloca uma coisa bem, como é que eu vou dizer, bem ácida mesmo, e em determinado momento, para aquilo não ficar tão sofrível para a plateia, né? Aí ele põe alguma coisa para poder dar uma quebrada. Os textos do Nelson Gonçalves são muito pesados, Nelson Rodrigues são muito pesados, né? São muito densos, como você falou, tratam de muita tragédia. Então acho que tem que ter contrabalançar um pouquinho, né? Então assim, enquanto texto eu fiz um texto dramático, mas o meu personagem por acaso era cômico. Você se sente melhor assim? Eu acho até que, assim, com muito respeito aos meus colegas de ofício, eu acho assim que nem foi eu que escolhi a comédia. Eu acho que a comédia me escolheu desde quando eu nasci, assim, sempre aquele da família que levava alegria para os encontros, aquele que no meio dos amigos é o que contava situações do dia a dia que trazia, né, um melhor ambiente, que trazia uma harmonia diferenciada para esse ambiente. Então eu acho que na verdade a vida já me escolheu cômico desde quando eu nasci, e isso foi acentuando com o tempo até que eu me descobri efetivamente o cômico, né, o humorista, e fui para o palco para poder colocar isso de maneira profissional. Bom, os ingressos já estão à venda. Os ingressos estão à venda no Limão de Gravata, né? Fica lá, né, expostos todos os dias. Estão sendo vendidos a preços promocionais, apenas R$15. Lembrando que o auditório Unifem, por causa de ter sido interditado na parte superior, está com um número bem limitado de assentos. São apenas 450 ingressos que estão à venda neste valor. No dia do evento, na portaria do auditório, o ingresso custa um pouquinho mais caro, se restar. Acredito que não, porque está sendo feita uma boa campanha pelas meninas da Ideias Comunicação, que está fazendo um belo trabalho de divulgação aqui em Sete Lagoas, além de tantos outros parceiros que está ajudando a divulgar o nosso trabalho, como a Muzirama, o Jornal 7 Dias e tantos outros parceiros que a gente encontrou pelo caminho, e que eu só tenho a agradecer o apoio de vocês, porque sem vocês esse trabalho não poderia ser feito ou não aconteceria da forma tão bonita como está acontecendo. Os homens querem casar, as mulheres querem sexo. Isso mesmo. É isso que estamos vivendo hoje no Brasil, mas... Os homens querem casar e as mulheres querem sexo. Veja só, com a inversão dos papéis agora, né? A mulher é cada dia mais independente, os homens com medo de ficar pra titi, são eles que estão correndo atrás dessa mulher para poder casar, porque tá ficando complicado. E já também os homens donos de casa, por que não? John Lennon uma vez fez essa opção. A Yoko saiu para trabalhar e ficou em casa cuidando da casa e do filho. Exatamente. Eu estava comentando um pouco mais cedo aqui com você, né, de quanto isso mudou um pouco, né, ou mudou bastante em relação ao tempo atual que nós vivemos, né? Tem muitas mulheres que são mantenedoras da sua casa, que são as provedoras, né, dos seus lares, e isso há um tempo atrás era um problema muito grande, né, porque o homem, com uma questão do machismo, não aceitava isso de jeito nenhum. Hoje já muito pelo contrário, né? Tem pessoas que lidam muito bem com isso, até por também respeitar a questão da oportunidade, né? Então, e valorizar o trabalho da mulher, que é tão importante quanto o trabalho do homem, né? Às vezes até mais. Não tenho dúvida disso. Eu até comentei um pouco mais cedo também com você, né? Que eu ainda acredito, sem puxar saquismo, que as mulheres vão acabar dominando o mundo. Também acredito. Realmente, a questão, elas têm uma série de qualidades que nós não temos, sensibilidade, uma série de coisas. Nós somos muito imediatistas, agimos muito com a razão, as mulheres são sempre mais o coração. E acredito que as pessoas que têm essa habilidade de agir um pouco mais com o coração, mesmo que elas coloquem a situação para refletir, elas sempre vão pensar de uma maneira um pouco mais amena, né? Os homens são mais, né, que tem que resolver na hora, né? Mas ali o tempo passa muito rápido, principalmente quando o assunto é tão cativante. Nós já estamos chegando ao final do programa, eu quero agradecer a sua presença aqui. E eu não sei se eu poderia chamar isso de um desafio, mas em poucas palavras, se você quisesse, se você precisasse agora convencer alguém que esteja nos vendo agora em casa, que não esteja pensando muito em ir sábado à noite lá no auditório do Unifem, o que você diria para essa pessoa? Olha, homem é amigo de homem, sabe? Mulher não é amiga de mulher, não. Um amigo meu estava meio triste, eu falei, o que foi, cara? Ele falou, bicho, semana passada eu acordei, minha mulher estava chegando em casa àquela hora, aí eu perguntei para ela, eu falei, onde é que você foi dormir? Na casa de uma amiga minha. Amiga sua? Que amiga é essa? Uma amiga minha, gente, aí você não conhece, não. Como eu não conheço? Nós somos casados há 10 anos.
Aí ela falando, tá duvidando? Pega a agenda e liga aí, ó. Aí ele foi e ligou pras amigas dela, sabe? Uma disse que não via Tininha há uns 10 anos. A outra disse, olha, eu acho que vi ela ontem no supermercado. Ele falou, ah, é? Ok. Um mês depois chega ele de manhã em casa. Onde é que você dormiu? Na casa de um amigo meu. Amigo seu, que amigo é esse? Ah, um amigo meu que você não conhece, não. Como eu não conheço? Nós somos casados há 10 anos. Ah, é? Tá duvidando? Então pega a agenda e liga aí, pô. Ela foi e pegou a agenda e ligou para 10 amigos dele. 8 disseram que ele tinha dormido. E 2 disseram que ele ainda estava lá. E ainda perguntou, você quer que eu chame? Homem é amigo de homem, tá vendo? Então tá aí, ó, apenas uma pequena amostra do que vocês vão ver no sábado à noite no auditório do Centro Universitário Unifem. Os ingressos estão no Limão de Gravata. Os homens querem casar, as mulheres querem sexo. No palco, Marcelo Rico. Muito obrigado a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Espero todos os 7 lagoanos que conseguirem comprar os seus ingressos. Tenho certeza que será uma noite muito divertida. Aqueles que quiserem antecipar o presente do Dia dos Namorados, tem aí uma grande oportunidade, porque quarta-feira a gente sabe que os restaurantes vão estar lotados, né? As casas, né, vão estar realmente muito cheias. Então você dá o presente antecipado e depois vai ficar juntinho com a sua mulher, com a sua esposa, com a sua namorada, à luz de velas, e um champanhe ou um vinho, quem sabe. Tá aí, uma boa antecipação para o Dia dos Namorados. O Falando Sério fica por aqui.